Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, nossa missa é transmitida. Se quiser depois assistir a missa, assista. O nome do nosso canal YouTube, Confraria Nossa Senhora do Carmo. Você que está aqui também na nossa igreja matriz, nessa grande festa, na missa das missas, que é o corpo e o sangue de Cristo. A igreja nos concede e nos festejamos junto com a igreja essa festa e essa solenidade. É muito importante essa festa, tá? A Eucaristia é a coisa mais importante que existe na nossa vida. Se a gente pudesse assim entender, colocar cada dia na nossa vida, pudesse vir comungar todo dia. Tem um pequeno grupo que vem confessar, né? Preciso confessar antes para comungar, fazer uma boa comunhão. O Evangelho é de Lucas, porque esse ano a igreja reflete Lucas, e eu estou fazendo uma catequese sobre Lucas, está no canal, é de graça, pode assistir. Hoje é Lucas 9, 11 a 17. Naquele tempo, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no nosso coração, na nossa vida, se a gente acreditar, se a gente seguir os mandamentos, se a gente rezar, adorar, confessar, comungar, viver a caridade, né? Ajudando os outros sem querer nada em troca, aí sim, essa palavra ela vai curar, ela vai entrar dentro de nós, ela vai fazer a vontade de Deus dentro de nós. Às vezes a gente corre aí atrás de cura, quando a palavra de Deus é quem cura, e a gente esquece. Quem lê a palavra de Deus todo dia em oração já está curado. Jesus acolheu as multidões. Jesus sempre acolhe. Muitas vezes somos nós que não queremos ser acolhidos, né? Se a gente se fecha no pecado, aí nem Jesus acolhe, né? Ele só acolhe quando a gente se deixa ser acolhido. Falava-lhe sobre o reino de Deus. Jesus anuncia o reino de Deus. O reino de Deus é Ele mesmo,
Então ele se anuncia, ele se auto-anuncia, porque ele é o reino de Deus. E prestemos atenção que Jesus não anuncia um reino da terra, ele anuncia o reino de Deus, que é o reino do céu. Muitas pessoas hoje na igreja estão confundindo, estão anunciando o reino terreno, dizendo que está anunciando o reino dos céus. É bom prestar bem atenção. Aí estão querendo colocar coisas do mundo dentro da igreja. Não vão conseguir. Papa Francisco, esses dias, ele falou, pelo menos recebi um vídeo, né, que casamento na igreja católica, tem toda essa polêmica hoje em dia, não é? Casamento disso, daquilo. O Papa falou bem claro que casamento na igreja católica é entre homem e mulher. Então acabou a polêmica, não tem mais polêmica, não tem outro casamento na igreja, tá? Quem quiser casar de outro jeito, procura outro canto, porque na igreja mesmo, graças a Deus, né, o Papa já disse que é entre homem e mulher. Pronto, acabou a discussão. Mas estão querendo colocar outras coisas na igreja, né? Tem muita gente aí querendo mudar a igreja. Não vai mudar não. A igreja tem que ser fiel à palavra de Deus. Essa palavra ninguém muda não. Falta ainda algumas coisas o Papa definir, mas uma já foi definida, né? Isso é importante. Então o nosso Senhor anuncia o reino de Deus, não é o reino da terra. Muita gente querendo botar essa lei da terra, né, na igreja. Não vão conseguir, né? E curava todos os que precisavam. Não só cura. Embora é bom a gente não esquecer que a principal cura é o perdão dos pecados, né? Às vezes a gente corre atrás de cura e esquece de confessar. O mais importante é você se confessar. Todas as pessoas que vêm aqui procurando cura, pedindo que eu faça oração de cura, a primeira coisa que eu digo, se confesse antes. E a grande cura é a confissão. Mais importante é a confissão. Por quê? Porque a confissão me leva para o céu. Se eu me arrepender, pode ser o pior pecado, eu estou perdoado. Tem que ter a penitência, tem a absolvição, né? Já a cura não leva ninguém para o céu, não. Às vezes a pessoa é curada e faz se afastar da igreja, né? Aconteceu com aqueles 10 leprosos. Nosso Senhor curou 10, só um voltou para agradecer. Só um foi salvo. Nosso Senhor quem disse? A tua fé te salvou. Dos 10 que foram curados, só um foi salvo. Aí esses coitados aí ficam berrando no meio da rua. Para ser salvo aí tem essa. Só um foi salvo, né? Porque só um voltou para agradecer. Então às vezes a cura não salva ninguém não, viu? É bom prestar atenção. A tarde vinha chegando, né? Ele curava então, anunciava o reino de Deus. A tarde vinha chegando. Passou o dia todinho falando com a multidão. Aí chegou a tarde, tardezinha, 6 horas, né? Escurecendo. Os 12 apóstolos estavam com o Nosso Senhor. Aproximaram-se de Jesus e disseram: olha, Senhor, tem uma grande multidão aqui. Tem 5.000 homens aqui. Se cada homem fosse casado com uma mulher, 10.000. Tivesse um menino, só 15.000. Umas 15.000 pessoas aqui, imagine. Muita gente. Hoje aqui tem muita gente, deve ter, sei lá, 200, 300 talvez. Lá tinha 15.000, né? Um terço do nosso bairro todinho, né? Despede a multidão, manda eles embora, disseram os apóstolos, para que eles possam ir aos povoados, à cidade lá, nos campos vizinhos, procurar hospedagem e comida. Já está tarde, está escuro. Mande o povo embora. Eles estão com fome, passaram o dia aqui escutando. Estamos num lugar deserto. Os apóstolos ficaram preocupados. Eles não tinham fé ainda, né? Os apóstolos não tinham fé.
Aí Jesus disse: vocês vão dar de comer para eles. Falou por 12, né? Vocês mesmo podem dar de comer para eles. Como é que dá de comer para 15 mil pessoas? Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. E haja dinheiro, né? Ia fechar o Superlua, né? 15 mil entrando no Superlua aí e acabou, né? Não tinha nem pão para esse povo todo, né? 15 mil, nosso Senhor disse: pode dar de comer. É vocês. Aí Jesus disse: manda o povo se sentar aí, senta todo mundo. De grupo de 50, 50 em 50. Né? Sentaram. Todos se sentaram. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu. Isso aqui é rezando, né? Ele rezava assim, olhando para o céu. Não tinha esse teto, né? Tinha um céu. Estava no campo, né? No deserto, aqui falando deserto. Abençoou os pães, partiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. 5 pães, 2 peixes, 15 mil comeram. Ninguém passou fome, ainda encheu 12 cestos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Os pedaços que sobraram, 12 cestos. É o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre que aconteceu do jeito que está aqui, né? Apesar de alguns disserem que não, aconteceu do jeito que está aqui. Não tem como dizer que não aconteceu, não. Significa algo maior do que multiplicar pão e peixe. Esse milagre aponta para a Eucaristia. Se você acha que o milagre foi grande, porque ele deu de comer a 15 mil, e desde a primeira missa até hoje, quantas pessoas comungaram? 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Mesma coisa, a Eucaristia é o mesmo milagre. Quando a gente recebe a hóstia consagrada, é esse pão aqui, né? Quando a gente recebe o vinho, porque quando você recebe a hóstia, não é só a hóstia não, você está recebendo o corpo e o sangue. Ah, mas é só a hóstia, é o corpo e o sangue. Quando acabar essa pandemia de vez, eu vou continuar a dar, porque eu fazia assim, né? Eu dava sempre a hóstia e o vinho, né? Com essa pandemia foi suspenso, mas acabando, né, se a humanidade se converter, aí a gente volta. Mas mesmo a hóstia que você recebe, a hóstiazinha pequenininha, ali é o corpo e o sangue de Cristo. Não duvide não, porque muito tempo atrás um padre duvidou. Ele era franciscano, lá na Itália. Eu tive lá nesse local, na hora da missa, que ele rezou a oração que eu vou rezar, ele duvidou. Aí a hóstia se transformou em carne, está lá ainda hoje. E o vinho se transformou em sangue, está lá, em Lanciano. Lanciano, o pessoal fala Lanciano, Lanciano. Ainda hoje está, já faz uns 500 anos que aconteceu isso. Está lá a carne, está lá o sangue. Porque ele duvidou. Então, na hora que você receber, você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Para mim, pessoalmente, é muito importante a Eucaristia, né? Para todos nós, né? Porque em 1997, por aí, eu fui fazer um retiro para discernir se eu ia ser padre ou não, né? 97, por aí. Por aí. Com um padre jesuíta. O Francisco é jesuíta. Eu lembro esse retiro lá no cenáculo, na Bezerra de Menezes. Não sei se existe ainda essas irmãs do cenáculo lá, mas era lá. Aí ele me deu várias leituras, disse: escolha uma leitura. E quando você lê, leia em oração.
Aí eu escolhi essa daqui, da multiplicação. Ele disse que quando eu rezasse, eu fizesse uma oração de contemplação, fechasse os olhos, né? Aí eu me colocasse dentro da leitura. Aí eu li, fechei os olhos, aí me coloquei lá. Estava atrás de uma árvore, olhando Nosso Senhor com os apóstolos, a multidão. E eu escondido, atrás de uma árvore. Olha como é a oração. Estou falando, estou revivendo. Aí Nosso Senhor multiplicou, olhou para mim e disse: vem cá, vá dar o pão. Cada vez que eu distribuo a Eucaristia, eu me lembro dessa oração. O que é que ele estava dizendo? Que ele queria que eu fosse padre, não era não? Para mim foi o discernimento, na hora, né? Eu estava escondido. Ele disse: vem cá, vai dar o pão. Cada vez que eu dou o pão, eu me lembro desse retiro aí. E mais, depois quando acabou, Nosso Senhor, para confirmar, ele subiu numa barca. Na barca estava Pedro e os apóstolos. Aí Nosso Senhor olhou de novo para mim e disse: suba nessa barca. Quem é a barca? Não é a igreja, não. Aí confirmou. Aí quando acordei, quando eu arregalei os olhos depois da oração, eu disse: estou lascado. Ele me quer mesmo. Aí pronto. Aí eu entrei no ano seguinte, eu entrei no seminário. Mas já entrei com 38 anos, né? Aí só fiquei um ano no seminário, né? Em vocação já tinha 38, né? Aí no ano seguinte eu fui diácono. E no ano seguinte eu fui padre. Eu não fiquei aqueles 7 anos que eles ficam, não, né? Aí Nosso Senhor que chamou o problema dele. O problema dele não, né? Ainda bem, né? Que foi bem rápido a coisa. Aí em 2000 eu fui ordenado diácono, em 2001 fui padre. Isso aí foi mais ou menos aí, 98, 99, né? Esse retiro. Então toda a vida eu me lembro. Primeiro ele me chamou para dar o pão, depois ele mandou subir na igreja, na barca, né? A barca é a igreja, né? Me lembro de Pedro, quando eu estava subindo, Pedro: esse aí não, senhor. Cala a boca, Pedro, deixa ele subir, né? Pois bem, então esse é um mistério da festa de hoje. É a Eucaristia, né? Que quando a gente está preparado, que a gente confessa antes, não tem pecado mortal, o pecado venial é tirado na hora da missa. No começo da missa é tirado o pecado venial, mas o pecado mortal tem que confessar. Pois bem, quando a gente está em estado de graça, que confessou, não tem graça maior não. É uma proteção contra essa guerra, proteção contra as doenças. A doença aí está voltando, né? O Covid está voltando, né? Só quem dá consolo nessas tribulações que nós estamos passando, muito grande, é a Eucaristia. Porque dá uma paz interior que ninguém dá. Dinheiro nenhum dá. Conheço muita gente rica, não tem paz não, né? Então essa paz, e é de graça, né? Basta se arrepender, pedir perdão. Se é pecado leve, já pode comungar. Se é pecado mortal, tem que confessar. Pronto, aí recebe a paz. E os pecados que cometeu, se tiver arrependido, não tem mais nenhum. Pode ser o pior pecador, coisa mais feia que fez. Junte aí os pecados tudinho, acaba que fez tudo. Está arrependido? Confessa, pode comungar. Aí tem uma vida de conversão. Se tiver uma vida de conversão, o que é a vida de conversão? Oração, confissão, adoração, missa, caridade. Vai direto para o céu, passa nem no purgatório não. Se tiver uma vida de conversão. Aí se não tiver, né, tiver alguma coisa para pagar, vai pagar no purgatório. Esse é o mistério. Me dê a hóstia aí, a hóstia grande. Acorde, meu filho. Bichinho, quando eu falo, ele fica dormindo. Chega, ele balança assim, olha. Parece que está pescando, né?
Pobrezinho do Tomé, né, Tomé? Cortou até o cabelo por causa da missa. É a hóstia grande que eu quero e o vinho. Bora, homem, traz. Fica aqui do lado, aqui na... segurando. E esse mistério é exatamente esse aqui, fica aqui na frente. Na quinta-feira santa, nosso Senhor vai instituir esse milagre do pão e do vinho. Levanta o pão. Tem vergonha do povo? Não, olha para o povo. Aí na quinta-feira santa, nosso Senhor pegou o pão. Mesma coisa que ele fez hoje. Só que na quinta-feira foi só para o grupo dos apóstolos. Pegou o vinho. Tira essa capa do vinho aí. E entregou para nós o corpo e o sangue, que é a Eucaristia, que o mundo aí não conhece, ó. Essa barulheira aí toda não sabe o que é isso não, infelizmente, né? Na quinta-feira nosso Senhor nos deu o corpo dele e o sangue. Agora, antes da missa, quer dizer, antes da oração de consagração, esse aqui é só pão mesmo, isso aqui é trigo. E ali é só vinho. Quando o padre botar a mão e rezar a oração pedindo o Espírito Santo, continua pão, e além de pão, é pão e carne. Continua vinho, mas é vinho e sangue. Depois da oração, se torna carne e sangue. Mas continua pão e vinho também, não é que muda, não. A forma é pão e vinho, mas, né, tem outra substância. Depois da oração tem duas substâncias. Além de pão, é carne. Além de vinho, é sangue. É a missa. Por isso, quando a gente comunga o corpo e o sangue. Por isso que eu não posso pecar mais, porque se eu estou comungando o corpo e o sangue, eu vou levar o corpo e o sangue para pecar. Se eu for pecar, não é que Deus sai, não. Eu que me afasto dele imediatamente. Porque Deus se afastasse de uma pessoa, a pessoa morria na hora, né? Mas eu me afasto quando eu pego. Aí eu deixo de estar com o corpo e o sangue. Por quê? Porque eu saí, me afastei. Aí, para me aproximar de novo, tenho que me confessar. Está entendido? Esse é o mistério da missa de hoje, né? Que ele nos oferece o corpo e o sangue dele. Viu? E esse sangue ele deu para nós. Tenha medo não. Fique tremendo não. Esse sangue ele deu para nós. Mas aquele crente vai ficar com dor de garganta, viu? Ah, bicho, tá a garganta boa. Olha, ele nos deu o corpo e o sangue dele na cruz. Se entregou por nós. Esse é o mistério da nossa missa, da nossa Eucaristia. Esse é o mistério da missa de hoje. É o mistério mais importante. Essas igrejas de crentes nenhuma tem. É por isso que eles gritam, eles não têm, né? Ele só tem a palavra lá, mas ele não tem Eucaristia, não tem confissão, não tem unção, não tem nada. O mais importante que é a Eucaristia, eles não têm. Ele diz que é só uma memória. Eles não acreditam que é corpo e sangue de Cristo, não. Ele diz que é só pão e vinho. Algumas igrejas até têm, só que ele diz que é só uma memória. Eles não creem que é corpo e sangue. Eles não creem na transubstanciação nem na consubstanciação. Não creem em nada aí. A transubstanciação é que o trigo, o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. Eles não acreditam. Eles dizem que é só o pão mesmo, tanto faz. Não. Isso não adianta estar discutindo não, porque é outra religião, deixa. Né? Deixa. E aqueles que dizem, eu me converti, agora sou crente. Eu deixei a igreja católica, me converti. Você nunca foi católico, porque se fosse não tinha saído.
Quem sai não é católico. E quer sair? Pode sair. Nosso Senhor mesmo disse, né? Quem quer sair. Mas esse mistério, só quem tem é a Igreja Católica, né? Pronto. Então, que esse mistério pode... Daqui a pouco nós vamos comungar, que esse mistério seja importante para nós, que a gente leve a sério esse mistério, né? Que a gente coloque a Eucaristia no centro da nossa vida, né? Para que a gente possa ser transformado, aí a gente vai ser santificado. E volto a dizer, quem vive na graça de Deus, oração, confissão, adoração, vai direto para o céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vossa Mãe Maria Santíssima.